Boa noite, irmãos. Quero chamar vocês a considerar o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 7. E vos vivificou. Quem nos vivificou? Deus. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, é o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Se isto que eu li não estivesse registrado como palavra de Deus, seria bom demais para ser verdade o que Deus fez por nós. Esse texto mostra para nós a condição espiritual não de alguns homens, não de homens do século X ou do século Y, nem de homens do país A, B ou C. Mostra para nós a condição espiritual de todo homem à parte e independente de Cristo. Eu tenho dito aos irmãos, vou reforçar aqui, se você quiser enxergar o mundo espiritual, se você quiser enxergar aquilo que os nossos olhos não podem ver, tem um telescópio, tem aí um binóculo na sua casa, tem a palavra de Deus. Coloque ela nos seus olhos e você vai enxergar o que a gente não poderia enxergar nem imaginar de outro meio. Esse texto pinta para nós, em várias aí características, a situação de todos os homens, até que eles ouçam o Evangelho, se arrependam de seus pecados e creiam somente em Cristo. É a condição de todo homem, independente se ele é um homem moralmente razoável, se ele é religioso, se ele é ateu, independente. É a situação de todo homem até que ele se arrependa e creia somente em Cristo. E crer em Cristo não é crer que Cristo existe, é crer no que ele fez, crer em cada vírgula, em cada i que ele falou, em tudo que ele disse, em quem ele afirma ser e ter para com ele a única postura que nós devemos ter para com o que ele fez, para com quem ele diz ser e para tudo o que ele falou, é nos humilharmos diante dele,
chegarmos silentes aos seus pés e dizer: tem misericórdia de nós, pecadores. Eu penso que a conversão é isso também. É o pecador chegar aos pés de Cristo, consciente de quem ele é, do que ele fez e do que Cristo fez por ele, e dizer: tem misericórdia de mim. Porque no fundo, não é nós que aceitamos Cristo. É o que Deus precisou fazer para nos aceitar. E das características que esse texto pinta da condição espiritual dos homens, eu quero destacar hoje somente uma, que diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados e que Deus nos amou mesmo quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas o que significa estar morto nos pecados? Estar morto nas ofensas. Aqui esse texto pinta a condição espiritual do homem, não a condição biológica. Biologicamente falando, todos estão vivos, pelo menos todos que me ouvem, todos que não estão no cemitério, todos que o coração bate, estão vivos, é a condição biológica. Mas nem todos esses que estão vivos biologicamente estão vivos espiritualmente, até que venham a Cristo. Então, é a condição espiritual que o texto está falando aqui, morto. Mas por que o homem está morto? O homem está morto por causa dos seus pecados. O pecado matou o homem espiritualmente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele diz aqui que nós estamos mortos em ofensas e pecados, algumas traduções dizem em delitos e pecados, e a composição, a união dessas duas palavras, nos ajuda a compreender melhor a nossa natureza. O que é cometer uma ofensa? O que é cometer um delito? Cometer uma ofensa ou cometer um delito é dar um passo em falso, é avançar uma fronteira, é desviar do caminho, é fazer o que não se devia fazer, é transgredir, isso é cometer delito. É claro que cometer delito é pecar, mas a palavra pecado, na sua língua original, está relacionada a errar o alvo. O que é errar o alvo? É não atingir o padrão proposto por Deus para nós. É não fazer, não ser aquela pessoa que Deus nos criou para ser, não atingir o nosso propósito, o nosso objetivo, que é amá-lo acima de todas as coisas. Nenhum homem atinge esse propósito. Então nós cometemos delitos e ofensas porque nós somos rebeldes. Nós avançamos fronteira, nós transgredimos, nós vamos por outro caminho. Mas também nós pecamos porque nós somos fracassados, porque nós não conseguimos atingir o alvo proposto por Deus para nós. E nós não somos inocentes nisso, nós somos culpados nisso. Então você tem dois problemas, todo homem tem dois problemas. Ele não faz o que não deve fazer. Na verdade, ele faz o que não deve fazer. Se fosse só isso, já era ruim o bastante. Mas ele também deixa de fazer o que se deve fazer. É quando nós lemos que aquele que sabe fazer o bem, reconhece que algo é bom, que é digno de ser feito e não faz, comete pecado. Então nós estamos arruinados dos dois lados.
Efésios 4:18 pinta ainda o homem em outras características, diz que eles estão, até que venham a Cristo, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração. Esse pedacinho, separado da vida de Deus. A vida está em Deus. E aí eu quero fazer aqui uma distinção. A vida biológica provém de Deus, de todas as criaturas, de todos os homens, todo ser que respira, quer dessa dimensão da outra, quer seja visível, quer seja invisível. Toda a vida, onde houver vida, a vida provém de Deus, é Cristo que sustenta a vida. Mas a vida espiritual não só provém de Deus, a vida espiritual está em Deus. Então, aquele que não está em Deus está morto espiritualmente. Para ter vida espiritual, para sair dessa condição de morte espiritual, o homem precisa se unir a Deus. Porque por causa do pecado, Deus separou o homem de si. Eu quero dizer para você que não foi assim uma consequência, sem um responsável do homem ter sido separado de Deus. Deus separou o homem de si por causa do pecado. E esse mesmo Deus une o homem a si por meio de Cristo por causa da sua misericórdia, entendeu? Deus é justo e é misericordioso. Porque é justo, ele separou o homem de si por causa do pecado. Porque é misericordioso, ele une o homem a si por meio de Cristo. Romanos 3:23, nós lemos o seguinte: porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Quem separou os homens da glória de Deus não foi o diabo, foi o próprio Deus que é justiça. Da mesma forma que quem pode unir o homem a Deus novamente é o próprio Deus que o separou com justiça e com misericórdia pela obra de Cristo. Eu estou relacionando isso, estou relacionando a morte espiritual, condição do homem, é fruto do seu pecado e é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Por causa do pecado, Deus separa o homem de si, por causa da sua misericórdia, do que Cristo fez, Deus pode unir o homem novamente a si. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é a essência da vida espiritual, irmãos. A essência da vida espiritual não são as nossas práticas, o culto que nós assistimos, os hinos que nós cantamos, não é a essência da vida espiritual, não são essas práticas. Há pessoas que praticam essas coisas e não têm vida espiritual. Há pessoas que oram, mas não têm vida espiritual, que são membros de igreja, não têm vida espiritual, tem uma Bíblia em casa, não tem vida espiritual, porque a essência da vida espiritual não é o que nós fazemos. A essência da vida espiritual é fruto do que Deus fez por nós em Cristo. E a essência da vida espiritual é comunhão com Deus por meio de Cristo. Essas outras coisas que eu citei é o resultado da nossa comunhão, mas pessoas que praticam isso sem ter comunhão com Deus. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui de novo, o conceito de conhecer aqui não é conhecer, saber, como você sabe de uma pessoa qualquer, como você sabe de Dom Pedro I, como você conhece Luiz Inácio Lula da Silva, não. Conhecer a Cristo é ter um relacionamento com Ele, é relação, é comunhão. Isso é se vida é, eterna, vida espiritual, a essência é conhecer, é se relacionar com Deus por meio de Cristo. Morte é, por contradição, o oposto, é não ter comunhão, não ter relação com Deus.
João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lembra do que nós lemos? Estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, e agora essa voz. Para homens mortos e pecadores ouvem essa voz. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é vida abundante que ele disse em essência? O que é? Saúde. Antes da vinda de Cristo, havia pessoas saudáveis. Dinheiro. Antes da vinda de Cristo, havia pessoas ricas. Vida em abundância e carreira de sucesso. Antes da vinda de Cristo, havia pessoas com sucesso nos seus trabalhos e nos seus negócios. Vida abundante e harmonia familiar. Não, antes da vinda de Cristo, existiam famílias agradáveis. A essência, irmãos, da vida abundante não é algo que recebemos de Deus, como saúde, dinheiro, carreira, família. Não, a essência da vida espiritual é a comunhão que nós temos com o próprio Deus por meio de Cristo. E quem tem comunhão com Ele por meio de Cristo está vivo espiritualmente. Quem não tem comunhão com Ele por meio de Cristo está morto. Como que Cristo concede vida espiritual eterna, abundante? Se o que nós merecemos é morte espiritual eterna, porque se a nossa condição é de morte espiritual, não é porque Deus errou, não é porque Deus é injusto, é justamente porque Ele é justo. E se nós temos vida espiritual e temos vida eterna, é porque Ele é misericordioso. Jesus diz em João 10, 17 e 18, ele diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Cristo fez tudo o que deveria fazer e nunca fez o que não deveria. Cristo nunca errou o passo. Cristo sempre acertou o alvo. Cristo nunca cometeu delito. Cristo nunca cometeu pecado. Por causa disto, ele merecia desfrutar a comunhão perfeita do Pai. Mas ele deu a sua vida por nós, ele colocou a sua vida no lugar que a nossa deveria estar. E aí na cruz, ele que merecia a comunhão perfeita do Pai, provou o abandono do Pai, quando ele expressou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava ali por nós, assim como ele estava ali no nosso lugar. Pedro 3:18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Cristo sofreu uma vez pelos pecados, sofreu nas mãos de Deus, pelos pecados, não dele, porque ele não cometeu ofensa, nem se achou em delito. O justo pelos injustos, no lugar do injusto, ali estava ele, no meu lugar, ali estava ele, no seu lugar estava ele. Para quê? Para levar-nos a Deus, porque por causa do nosso pecado, Deus justamente nos separou de si, para nos unir a Deus. E o resultado da obra de Cristo é nossa perfeita e completa união com Ele, de modo que o que aconteceu a Ele aconteceu a nós, de modo que o que aconteceu a Ele é contado como acontecido a nós. Nosso pecado se tornou pecado dele, e a vida dele se tornou vida nossa. Por isso se diz que Cristo é a nossa justiça. Nesse texto de Efésios, diz o seguinte:
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, morte espiritual equivale à separação de Deus. E a obra de Cristo reverteu isso. Agora nós temos união perfeita com Cristo. Do texto que nós lemos agora, finalmente, você conclui: Deus vivificou a Cristo. Sim, sim. Mas o texto diz que Deus nos vivificou juntamente com Ele. O texto diz que Deus ressuscitou a Cristo, mas também diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Deus ascendeu Cristo aos lugares celestiais, e Deus nos ascendeu também aos lugares celestiais e nos fez assentar com Ele, Cristo, nos lugares celestiais. Então, você observou como a nossa união com Deus agora é perfeita e completa? O quadro de morte foi revertido em quadro de vida. O quadro de separação foi revertido em quadro de união. Se antes nós estávamos, por causa dos nossos pecados, nos mais baixos lugares, agora nós estamos nos mais altos lugares, nos lugares celestiais, assentados com Cristo. Eu entendo a sua modo de dizer que nós vamos entrar na presença de Deus, mas entenda também que a Bíblia diz que nós estamos na presença de Deus. O trono da sua graça não é um lugar que nós vamos e sair. O trono da sua graça é onde nós estamos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ao ressuscitar Cristo, Deus mostrou a suprema grandeza do seu poder. Mas ao ressuscitar a nós, ele nos mostrou a suprema riqueza da sua graça. Está dito nos versículos finais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo, durante a eternidade, nós vamos contemplar e nós não vamos nunca alcançar perfeitamente a medida da suprema riqueza da sua graça que nós recebemos. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos estar, e nós estamos, onde só Ele é digno de estar. Vou repetir. Ele tomou o nosso lugar para que pudéssemos estar onde só Ele é digno de estar e para que pudéssemos estar com Ele. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é vida em abundância. Deus abençoe. Amém.